Isso é Deus quem faz. Comunicação do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 27. Transbordar. É muito interessante que quando a gente pensa em transbordar, a gente pensa obviamente em ficar cheio. Quando nós estávamos orando pelo nosso retiro de mulheres, no retiro de março, acho que foi em setembro, se eu não me engano, nós fomos no hotel gravar um clipe. Não sei quem lembra desse clipe, um clipe, todo mundo estava vestido de pink e vermelho. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus veio sobre nós naquele lugar. Era um gramado muito bonito. E Ele soprou sobre nós, soprou sobre a nossa vida de uma maneira muito singular. Nós naquele dia fomos cheias do Espírito Santo. Isso há quase um ano atrás. E o Senhor nos deu uma palavra e Ele disse: desemboca o vaso que eu vou encher de azeite. Quem lembra desse corinho? Desemboca o vaso, Jesus. Vamos? Cheio de azeite. E nós ficamos todo aquele processo desembocando o vaso. Eu não sei se você sabe o que é desembocar o vaso, mas é tirar tudo aquilo que atrapalha da boca do vaso. Então, se tem coisa velha dentro do vaso, a gente esvazia. Se o vaso está de cabeça para baixo, a gente coloca ele na posição certa. Se tem alguma coisa atrapalhando a boca dele, a gente limpa para deixar o vaso na posição para ser cheio. E nós estamos sendo cheias do Espírito Santo desde lá. O Senhor não parou essa obra. Ele ainda não parou de dizer: desemboca teu vaso. Para de impedir aquilo que o Senhor quer encher. Limpa aí a boca do vaso, coloca ele na posição certa. Você é um vaso nas mãos do Senhor, Ele quer te usar. Você é uma mulher ousada, usada pelo Senhor. Se permita ser cheia. E desde então, hoje, chegando nesse tema, a gente estava com expectativa para chegar esse dia, de até transbordar. E pesquisando sobre transbordar, eu achei um termo muito curioso, que é o transbordo. Na hora que eu li, eu falei: nossa, parece que soa esquisito, parece que está falando errado, né? Transbordo. E transbordo, na verdade, além de ser a palavra, um verbo, ela também quer dizer algo dentro do meio da logística. Olha que interessante. Transbordo é o processo pelo qual as mercadorias entram no território aduaneiro de um país, são transferidas de um meio de transporte para outro meio de transporte, e depois as duas deixam o mesmo porto para outro destino. Em outras palavras, é a transferência direta de mercadorias de um para o outro. Amém? Transbordo é tudo aquilo que você transfere diretamente de um para o outro. Vou falar de novo. Transbordo é tudo aquilo que você transfere diretamente de um para o outro. Você quer ver o seu marido cheio do Espírito Santo? Se encha primeiro. Você quer ver a sua casa mudar o ambiente, ser um ambiente de paz? Fica cheia. Você quer ver o seu filho ter a vida dele transformada? Você quer ver o seu ambiente de trabalho mudar? Você quer ver os seus familiares serem salvos? Deixa Jesus te encher primeiro. Porque o Senhor transfere diretamente aquilo que a gente carrega para o outro. Amém? Abra a tua Bíblia e fica de pé, em reverência à palavra. Atos 27, hoje nós vamos ler um pouquinho. Vou ver aí se a mídia consegue pôr na versão NVT, nova versão transformadora. A líder da mídia já fez assim, ó. Se não tiver como, não tem problema. Vai colocando aí do jeito que der. A partir do verso 9, se você estiver perto de alguma mulher sem Bíblia, cola nela, para ninguém ficar sem ler. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a partir do verso 9. Fica bem atento que a gente vai ler bastante e pular alguns versículos, tá bom? Diz assim: havíamos perdido muito tempo. Grifa essa parte na tua Bíblia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessas questões com os oficiais do navio. Disse Paulo: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante.
haverá grande prejuízo para um navio e para a carga, e perigo inclusive para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Pula lá para o verso 13. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram a âncora e foram costeando a Creta. Mas o tempo mudou de repente, e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Pula para o verso 18. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tripulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado os bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Pois ontem à noite, um anjo do Senhor, a quem eu pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado e disse: não tenha medo, Paulo. É preciso que você compareça diante de César. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você. Portanto, tenha bom ânimo, creia em Deus, tudo correrá exatamente como Ele disse. É necessário, porém, que sejamos impulsionados para uma ilha. Verso 33. Enquanto amanhecia, Paulo insistiu que todos comessem. De tão preocupados, vocês não se alimentam há 2 semanas, disse ele. Por favor, comam alguma coisa agora para o seu próprio bem, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Em seguida, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu pedaços e comeu. Todos se animaram e começaram a comer. Verso 42, os soldados queriam matar os prisioneiros para que nadassem até a praia e depois fugissem. O oficial no comando, esse era Júlio, porém desejava poupar a vida de Paulo e não permitiu que executassem o seu plano. Ordenou aos que sabiam nadar que saltassem ao mar primeiro e fossem em direção à terra. Os outros se agarraram às tábuas ou pedaços do navio destruídos, e assim todos chegaram à praia em segurança. Curve sua cabeça. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Jesus. Ela é viva e eficaz. Ela é a única que pode, Senhor, penetrar e dividir o corpo e a alma e chegar até o Espírito, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece cada coração que está aqui, cada mulher que está aqui. O Senhor conhece as tempestades que elas estão. O Senhor sabe como elas chegaram aqui, Senhor. Algumas exaustas, cansadas. Algumas chegaram talvez como nessa história, nadando porque não tinham mais forças, Pai, de caminhar. O navio realmente quebrou. O navio realmente afundou. E elas tiveram que vir a nado. Outras, Senhor, pegaram um pedacinho de madeira e vieram como a onda levou, Senhor. Elas nem sabem como elas chegaram aqui. Elas nem sabem como elas estão aqui. Mas o Senhor sabe. O Senhor conhece o coração e a mente de cada uma. Pai, é diante dessa palavra que nós pedimos a Tua direção. Que não seja a minha boca, mas seja a Sua nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Aleluia. Nós lemos aí um pedaço grande. Se você não tinha lido a Bíblia hoje, já lemos para você. Se você ainda não tinha tido esse tempo com o Senhor. Eu amo o livro de Atos, o Atos dos Apóstolos. O nome Atos, ele é como um Atos mesmo, os atos que os apóstolos fizeram. Logo depois dos evangelhos, já começa ali os atos que
que os apóstolos fizeram contando toda essa história. Quem conta essa história é Lucas, o mesmo evangelista que escreveu o evangelho de Lucas, é o mesmo Lucas. Ele é médico, então ele é muito detalhista na palavra. Eu não sei se você tem um dos 4 evangelhos preferidos. Eu tenho Lucas primeiro e depois João, são os que eu mais gosto de ler, porque mulher é mais detalhista. Não sei se eu não tenho paciência de ouvir história com o neto contando, que o neto resume tudo, e eu quero saber tudo. Mas o que você falou? Como ele fez? E a sobrancelha dele? Qual foi a reação? Como ele respondeu? Eu quero saber de todos os detalhes. E Atos dos Apóstolos, por ter sido escrito por Lucas, traz essas riquezas de detalhes para a gente. E Lucas escreve para um amigo chamado Teófilo, que Teófilo quer dizer querido de Deus ou amado de Deus. E isso traz para mim e para você um livro também escrito para nós, porque nós somos amadas de Deus, amém? Então o livro de Atos é uma carta direta para mim e para você, daquilo que o Senhor fez lá atrás, mas aquilo que Ele continua fazendo. O Espírito Santo de Deus não mudou, Ele continua operando as mesmas maravilhas e na mesma grandiosidade que Ele operava ali naquele momento. E Atos dos Apóstolos, no início, ele já começa ali contando o início da igreja, logo nos primeiros capítulos, como nasce a igreja de Cristo, quando Jesus sobe. E ali eles têm o tempo de preparação. Tem a descida do Espírito Santo em Atos 2, que é o texto que a gente mais gosta de pregar, que é o Pentecoste. É quando desce o Espírito Santo de Deus sobre eles. Mostra o crescimento da igreja. E depois do crescimento da igreja, começam as perseguições. E é nesse ponto que eu quero chegar com você agora. Quando a igreja de Deus começa a crescer e começam as perseguições, tem um personagem que destaca essa perseguição. E esse personagem é Saulo, que é a mesma pessoa que Paulo. Alguns dizem que Deus transformou Saulo em Paulo, mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não é verdade. Ele chamava Saulo e também chamava Paulo. O nome dele poderia ser falado das duas formas. É diferente, por exemplo, do que ele fez na vida de Abrão e transformou em Abraão. Ou na vida de Sarai, que transformou Sarai em Sara. Ou o que ele fez na vida de Jacó, transformando Jacó em Israel. Com Saulo isso não aconteceu. Ele tinha realmente os dois nomes. Saulo é o nome dele em hebraico. Paulo é em hebraico, Saulo é em hebraico. E Paulo, que significa pequeno, menor no latim. Então pode-se dizer que depois que ele se converte, ele prefere ser chamado de Paulo? Pode ser, porque Paulo significa pequeno, menor. E o tempo inteiro, Paulo, que foi o maior evangelista, o maior missionário, escreveu 13 cartas do Novo Testamento. E alguns acreditam que Hebreus também foi ele que escreveu. Tudo que ele fez levando o evangelho a diversas nações, pode ser sim que ele se tornou tão pequeno, que a glória de Deus era o que importava na vida dele. Mas o que eu quero contar aqui para vocês, que esse cara, que era um dos maiores perseguidores dos cristãos, aquele que perseguia, que matava. Ele estava, por exemplo, naquele episódio de Estevão. Quem lembra dessa história? Estevão é o primeiro mártir cristão, ele é o primeiro homem ali que morre a pedradas. E quando ele está morrendo, é tão linda o Neto já pregou isso daqui, se eu não me engano é Atos 8, que conta, ele estava ali sendo apedrejado e ele olha para o céu e ele vê o céu aberto e ele vê o próprio Jesus em pé à direita de Deus. E tem um mistério tão grande nisso, que quando Jesus sobe ao céu, ele se assenta à direita de Deus. Quem já leu isso na Bíblia? Ele sobe ao céu e ele se assenta, mas quando tem um filho sofrendo e morrendo por ele, ele fica de pé para ver. Nossa, só a irmã que recebeu. Ele está sentado, mas quando ele vê uma filha dele sofrendo, tomando pedrada, sendo caluniada, ele fica em pé para contemplar. Sabe que isso me ensina que ele se importa com o nosso sofrimento. Ele se importa com o nosso choro. Ele se importa com a nossa dor, com a nossa tristeza, com a nossa angústia. E nesse episódio, vai dizer que Paulo concordava inteiramente com aquela morte de Estevão daquela forma. Ele apoiou. E a Bíblia vai contar que Saulo tem um encontro, né? Paulo tem um encontro com Deus,
no caminho, ele está indo com cartas para matar os cristãos em outras cidades. Ele sai ali de Jerusalém com cartas, ofícios, dando a ele legalidade, autoridade para matar os cristãos. Mas no meio do caminho, a glória de Deus chega como uma luz muito forte e ele cai. Não tem cavalo na história. Né? Às vezes a gente conta, né, que ele caiu do cavalo. Não tem cavalo na história, né? Pode ser que tem, pode ser que não, mas na Bíblia não fala de cavalo. Fala apenas que ele caiu. Tamanha glória de Deus, ele caiu com o rosto em terra. E quando ele vai descrever essa história novamente, ele fala que todos que estavam com ele caíram. Porém ele recebe aquilo de uma força tão grande que ele fica cego por 3 dias. E no que ele fica cego por 3 dias, porque ele tem ali de fato um encontro real com Deus, e o próprio Jesus, a própria voz de Jesus ecoa e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é? De onde está vindo essa voz? E a voz fala: é o próprio Jesus. Por que você está me perseguindo? Porque você está perseguindo os que me amam. Eu te escolhi. E ele fica ali numa casa, até que Deus levanta um cara chamado Ananias. E fala para Ananias: vai lá na rua direita, na casa do fulano de tal, dá todas as coordenadas. Ao mesmo tempo o Espírito Santo fala diretamente com Paulo. E fala: olha, vai chegar um cara que chama Ananias, deixa ele te ungir. Que o Espírito Santo de Deus não faz confusão. Ele organiza todo esse processo da conversão de Paulo. Paulo então recebe, volta a visão. A Bíblia fala que cai como escamas dos olhos dele. Cai como escama, aquilo que tapava a visão dele cai. E ele então recebe o batismo com o Espírito Santo. E Deus levanta ele para pregar o evangelho nas nações. E ele começa ali uma caminhada de fé. E ele vai em vários países, em vários lugares. E quando ele chega, os cristãos ficam morrendo de medo, achando que ele veio matar, que ele veio ali fazer algo de mal para ele. E ele diz: não, peraí, eu me converti também. Eu também já aceitei Jesus, eu recebi o Espírito Santo. Vamos evangelizar, vamos junto. E ele começa ali a organizar toda a casa, todo o processo. Esse processo leva mais ou menos 8 anos. São 3 grandes viagens missionárias que Paulo faz. Paulo escolhe não se casar para poder ter mais tempo para o evangelho. Sinal que a gente tira um pouco do tempo do nosso marido. Ou eles tiram de nós também, né? Mas ele escolhe não se casar para poder ter mais tempo e se dedicar inteiramente ao ministério. E ele começa a fazer várias viagens missionárias. Quando ele termina a 3ª viagem missionária dele, ele diz: eu vou voltar para Jerusalém. E os amigos dele se apavoram. Fala: não volta para Jerusalém. Não volta porque sua fama lá tá. Você vai chegar, eles vão querer te prender, eles vão te matar. E nós não vamos estar lá para te defender. E ele começa ali uma discussão: não, mas eu tenho que voltar. Deus está me mandando voltar. Tem algo ali para mim. Eu tenho que voltar. E ele, naquela teimosia, naquela discussão santa ali com os amigos, ele volta para Jerusalém. E como já previsto, quando ele chega em Jerusalém, ele causa um grande tumulto. Porque pensa você, os judeus religiosos, os judeus que, como a gente fala, que na verdade ainda existe esse tipo de crente, que tem uma religiosidade tão grande dentro, que eles passam a ter raiva daquelas pessoas que não pregam como ele. Não tem aqueles extremistas muçulmanos que chama hititas, xiitas? Xiitas, é esse o nome? Então tem os crentes também que são chatos, né? Eles são muito chatos. E eles acreditam piamente que só eles vão para o céu. Que para você ir para o céu, você tem que ser como ele, você tem que se vestir como ele, falar como ele, pregar do jeito dele, acreditar no que ele está falando e não no que a Bíblia diz. E naquele momento não era diferente do que tem hoje. Os chatos estavam lá esperando Paulo. Quando Paulo chega, pensa, sai um cara daquela cidade para ir pregar, para ir prender todo mundo, para matar todo mundo. Ele volta convertido, com o evangelho da graça e dizendo: olha, Jesus existiu, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou. E tem mais, não é só para nós não, é para todo mundo. Não é só para os judeus não, é para os gentios também. A graça que alcançou, a gente vai alcançar a vida deles também. Eles queriam pegar Paulo pelo pescoço e pegaram. Prenderam Paulo. O próprio povo dele.
os próprios amigos dele, o próprio povo que ele estava ali junto até outro dia. E isso acontece até hoje. Fala Deus. Está falando, está falando. Então veja, por que eu contei toda essa história? Para a gente chegar no navio. Essa história do navio se dá depois de 2 anos de prisão. Porque quando Paulo se vê preso, Paulo tem uma característica que eu amo, uma das grandes chaves dessa noite, eu quero que você aprenda isso hoje. Paulo fazia de toda a dor que ele sentia, de toda a tragédia que ele estava, de todo o cenário caótico que ele estava, uma oportunidade para evangelizar. Ele transformava o ambiente que ele estava o tempo inteiro. Ele transformava a maior dor que ele estava sentindo no maior ministério que ele podia ter. Eu não sei qual é a maior dor da tua vida, mas eu quero dizer para você que se você confiar em Deus, se você entregar essa dor para o Senhor, Ele pode transformar a maior dor que você está sentindo hoje no seu maior ministério, no maior testemunho que você vai ter para contar. E Paulo, ele pegou isso, faça da sua maior dor o seu maior ministério. Ele fazia isso, porque é muito curioso, e hoje a gente não vai ter tempo de novo para contar tudo. Ele pregava o evangelho para todo mundo, para quem estava perto dele. A Bíblia vai contar que Félix, que na época era o governador, ele começa ali a evangelizar o governador. A Bíblia vai contar um episódio muito lindo, que quando ele está sendo preso e ele sobe a escadaria, e assim, não é uma escadaria qualquer. A escadaria que ele estava sendo arrastado, era a escadaria que dava acesso à prisão. E a Bíblia vai dizer assim, quando ele estava no alto da escadaria, ele se levanta para o povo, de frente com o povo, e começa a pregar o evangelho. Mano, ele fez da escadaria o altar. Ele fez o púlpito. Você tem noção do que é isso? Ele não estava sendo levado ali para poder ter uma visão melhor da multidão. E a Bíblia vai contar que ele se vira para a multidão e começa a falar em aramaico. Porque ele é poliglota, ele era muito inteligente. E ele estava falando uma língua que só os judeus estavam entendendo. E ele começa a dizer tudo. Jesus vive sim. Ele ressuscitou sim. Ele veio para você. Ele continua te amando. Ele fez da escadaria que ele estava sendo arrastado, que dava acesso à prisão, o altar dele. Ele fez do não de Deus. Eu preguei isso domingo. Ele fez do não de Deus, porque eu não sei se você já ouviu um não de Deus, mas não tem nada mais difícil de digerir do que o não de Deus. Porque você está acostumado contando com sim. Quando ele te diz não, você fala, o que eu faço com esse não? Pega esse não e transforma ele no altar de adoração. Pega o não que o Senhor te deu e transforma ele em microfone. Transforma ele em testemunho. Paulo fazia isso. Quando ele chega então ali com o governador Félix, ele começa a evangelizar o governador. E a Bíblia vai falar que o governador era casado com uma judia. Nem tanto judia assim, que ela não podia ter casado com ele, mas tudo bem. Era casado com uma judia. Ele leva então a judia, a esposa, para Paulo evangelizar. E é lindo que a Bíblia é rica em detalhes, né? Lucas, cheio de detalhes, vai falar que Félix ficava continuamente visitando Paulo, que era para ver se Paulo ofereceria dinheiro para ele para ser solto. Que naquela época tinha suborno, hoje não. Mas naquela época as pessoas pagavam para não ficar preso, entendeu? Hoje não, né? Hoje o ladrão disputa a eleição, né? A gente não consegue entender onde a gente está. Mas naquela época ele pagava. Então ele ficava visitando. Só que Paulo fazia dessas visitas? Ministração. Ah, você está aqui de novo? Então você gostou do que eu estou pregando. Ah, você voltou aqui? Então eu vou pregar mais um pouco. Ele fica preso 2 anos. Nesses 2 anos, troca de governador. Vem Fausto. Quando Fausto chega, o que ele faz com Fausto? Evangeliza Fausto também. Começa a falar de Jesus para Fausto. Fausto recebe um rei muito famoso com a irmã dele, Berenice. Esse rei, como Paulo era o assunto da época, esse rei fala, eu quero conhecer esse preso. Quero entender por que ele está preso. Imediatamente Fausto leva também esse rei com a irmã, com a Berenice lá. E Paulo, evangelho neles, começa a evangelizar, começa a falar. Porque entenda, Paulo está fazendo de toda e qualquer circunstâncias da vida dele uma oportunidade para pregar o evangelho. Ele não está num ambiente de vítima. Por que a gente faz quando a gente passa por um momento de luta, de prova?
A gente tem dois caminhos: ou a gente enfrenta e faz daquilo uma oportunidade para evangelizar, faz daquilo uma oportunidade para crescer, ou a gente se coloca atrás de um escudo chamado vitimismo e fica ali. Paulo poderia ter ficado. Nossa, mas eu andei 8 anos. Eu evangelizei 8 anos, 3 viagens missionárias. Olha onde eu vim parar. Eu sou um coitadinho. Jesus me esqueceu. Deus não está falando comigo. Eu não sou amado. Talvez você já está se identificando nessa fala. Paulo faz exatamente o contrário e começa a evangelizar toda e qualquer pessoa. Até que chega o momento, porque Paulo ele faz um apelo, como ele era um cidadão romano, ele poderia pedir esse apelo para César. César na época estava lá em Roma, e o governo que existia naquela época era o governo romano. Então ele podia fazer esse apelo e dizer, assim como hoje a gente vê, quando tem uma pessoa em outro país e ela ativa o consulado daquele país para poder se defender, igual o Brasil foi lá buscar um monte de ucranianos brasileiros que estavam lá, a mesma coisa. Ele apela para Roma e diz, olha, eu sou um cidadão romano e eu apelo para César. Mas na verdade, eu e você lemos aí que quem queria levar Paulo até Roma era o próprio Deus. Lembra que nós lemos aí? Deus estava interessado que o evangelho dele chegasse, o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho chegasse em Roma, que era uma terra idólatra que não estava sabendo o que estava acontecendo. Então Deus faz todo esse cenário, e Paulo tem ali uma direção do Espírito Santo. Fala, eu tenho que chegar a Roma, eu não tenho dinheiro para ir para lá, eu vou fazer esse povo financiar a minha viagem missionária lá. Eu vou fazer esse povo pagar um navio para eu chegar lá. Olha isso. Olha como Paulo transformava toda a dor que ele estava sentindo em oportunidade para evangelizar. Quando Paulo então é levado a Roma nessa viagem trágica que nós lemos aí de navio, começa toda essa história. Eles param primeiro numa ilha que já estava ali, os ventos balançando. Todo o capítulo 27 vai contar dessa viagem. E daí eles chegam numa cidade que chama Bons Portos. Bons Portos é o nome do lugar. Não é só por ter um porto bom, mas chamava mesmo Bons Portos. E ele diz, olha, não vamos sair daqui. Vamos ficar aqui. Porque essa viagem se dá mais ou menos em outubro. E entre setembro e novembro é inverno, é perigoso. Vamos esperar o inverno passar. E os teimosos disseram o quê? Não. Quantas vezes você já alertou alguém de algo que podia dar errado? E a pessoa quis ir mesmo assim? Sabe a primeira coisa que eu aprendo aqui com Paulo? Quando nós lemos aí, que eu pedi para você grifar. Nós perdemos muito tempo, no verso 9. Havíamos perdido muito tempo. Esse tempo que você acha que você perdeu na sua vida, na verdade Deus só estava te preparando. O que eu mais ouço as mulheres falar em aconselhamento é: eu perdi muito tempo. Eu fiquei tantos anos naquele ministério. Ou eu briguei com meu marido muitos anos, agora que eu entendi o tanto que era importante casamento. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe tempo perdido para o Senhor que Ele não possa remir esse tempo. Não existe nada na sua vida que você perdeu de tempo que o Senhor não pode transformar isso em algo muito maior e melhor. Deus não despreza nada, nem as nossas dores. Nada para Deus é perdido. Nem o tempo que a gente acha que perdeu em tal lugar. E outra coisa que eu aprendo com Paulo é que nós não somos heróis de ninguém. Você não é herói de ninguém. Não adianta você ficar falando. Se a pessoa não quiser te ouvir, sabe o que você tem que fazer? Deixar esse povo, como a gente leu. Deixa a tempestade levar. Porque nós lemos aí que teve uma hora que eles largaram mão, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Quantas vezes você desistiu de avisar? Quantas vezes você desistiu de aconselhar? Tem hora que a gente tem que deixar. Tem hora que a gente tem que deixar o pau torar. O barco ir para o brejo mesmo. Porque você fala, você avisa. Isso é com filho, com pais, que às vezes a gente avisa pai e mãe também. Isso é com o marido. Ó, tô avisando aquele amigo, aquele sócio seu. Amada, você não é herói do teu marido.
Eu quero que você saia daqui hoje leve. Faz assim, ó, com o ombro. Leve, leve, leve. Dá uma batidinha assim, ó. Graças a Deus. Você não é herói de ninguém. Graças a Deus. Avisa, ama, ora. Recebi uma palavra tão dura uma vez. E a profeta disse assim para mim: quando acontecer, você não peça misericórdia. Falei, meu Deus, como que não pede misericórdia se ela é infinita? Se ela se renova a cada manhã. E ela disse, não pede, porque você já avisou. Tem coisas, Paulo avisou, eles não quiseram ouvir. Nós lemos aí, amadas. Não vai dar tempo da gente ler de novo, mas ele avisou. Senhores, se prosseguirmos, verso 10, vejo que teremos problemas adiante. Isso daqui, deixa eu te explicar, até teologicamente não é uma profecia, não é uma visão, é uma palavra de conhecimento, que também é um dom. O próprio Paulo vai explicar 9 dons para nós em 1 Coríntios, e a palavra de conhecimento está entre esses 9 dons. Tem pessoas que têm o dom da palavra do conhecimento. A pessoa tem conhecimento, ela estudou? Não, é Deus que deu o dom. Tem, às vezes você tem uma vozinha, uma mãezinha, que não sabe nem ler e escrever, mas ela sabe tudo. Ela conhece tudo. O que ela disser, o que ela tem? O dom do Espírito Santo de Deus, que chama palavra de conhecimento. O que Paulo está manifestando aqui é a palavra de conhecimento. Ele sabia das condições climáticas. O mês que ele estava, ele disse, não vai prestar, vai dar problema. E ele diz mais, vai dar problema para o navio, para a carga e para nós. Ele está junto nesse balaio. Mas eles não quiseram ouvir. E nós não somos heróis de ninguém, graças a Deus. No verso 21, olha que interessante. Quando eles já estavam ali naquele furdunço todo, naquela tempestade toda. Olha o que Paulo diz. Vocês deveriam ter me ouvido. Quem já ouviu isso da mãe? Eu te avisei. Eu te avisei. Tá tudo na Bíblia. Paulo também falou, eu avisei. Só que perceba que Paulo, ele tinha uma graça de Deus. Uma graça do Espírito Santo. Ele não fala isso com arrogância. Ele não fala isso com prepotência. Ele não fala como isso, bem feito. Você não me ouviu? Bem feito para você. Não, ele fala com amor, ele fala com graça. Ele diz assim, os senhores deveriam ter me ouvido no princípio e não ter deixado bons portos, que é aquela cidade. Teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Olha o verso 22, risca isso na tua Bíblia em nome de Jesus. Mas tenha bom ânimo. Amada, pelo amor de Deus, converta a sua língua hoje. Passa a ter uma palavra de vitória no momento da tragédia da tua casa. Sabe quando o barco vira e a tragédia vem? A nossa vontade é o quê? Eu avisei. Bem feito. Agora não adianta vir pedir minha ajuda. Mas hoje o que o Senhor está derramando aqui é uma graça. E graça de Deus vem junto com misericórdia. Vem junto com bondade. Nesse momento ele dá uma palavra de ânimo para a tripulação. Ele dá uma palavra de ânimo, ele diz, tenham bom ânimo. Nós como mulheres, às vezes nós somos muito cruéis. E nós dentro de casa nos tornamos, sabe o que? Profeta do caos. Em nome de Jesus, para de assistir aqueles programas que só passa desgraça. Para de compartilhar no seu Instagram só notícia ruim. Para de contar desgraça, quem morreu, quem não sei o que, quem a bala perdida, sei lá, tem cada programa, eu nem sei, mas eu sei que existe. Nunca assisti, graças a Deus, nunca assisti aqueles programas que ficam só falando desgraça, mostrando o assalto ao vivo. Isso não é para você. Nós somos aquilo que os nossos olhos contemplam. Os nossos olhos são porta da nossa alma, a palavra de Deus diz. O que você está vendo? O que você está mandando dentro da sua alma? Depois você não dorme, fica ansiosa, fica com insônia. Mas olha o que você assistiu o dia inteiro. Para de ser uma profeta do caos. De só contar desgraça, de saber todas as fofocas do mundo gospel. Pelo amor de Deus, vai se converter. Converte a tua língua. Passa a ser como Paulo. Tenha sempre em seus lábios uma palavra de vitória. Olha para o seu marido. Às vezes o seu marido chegou em casa, um vendedor que naquele dia não vendeu nada. Ou a pessoa tem um comércio e levou um calote. A nossa vontade é o quê? Eu avisei. Não vai para a igreja,
não lê Bíblia, bem feito. Não é isso que Deus quer. Deixa eu contar uma coisa para você. Billy Graham, que foi o maior evangelista da época moderna, da era moderna, da nossa geração, ele dizia uma frase: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. O que é que nós temos sido aí fora? O que é que nós temos sido dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Será que a gente está atraindo as pessoas para a igreja ou a gente está expulsando as pessoas da igreja? Eu, hein, ser crente para ficar assim, tô fora. O que você está cativando ou você está expelindo as pessoas? O que Paulo está ensinando para mim e para você é que ainda que a gente tivesse razão, ainda que a gente avisou, ainda que não deram ouvidos para nós, primeiro, confie na voz que o Espírito Santo te deu. Confie na direção que o Senhor te deu. Não duvide dessa direção. Ponto final. Mas depois disso, não usa isso como trunfo. Usa isso como graça. Põe graça no processo. Põe graça. E diz, olha só, tenha bom ânimo. Provérbios 18, 21. A língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, quem que gosta de falar aqui? Irmã, você levanta a mão direito que você está na igreja, não pode medir. Quem que gosta de falar? Amém. Conversar, todo mundo. Mulher, então, quem gosta de falar, arcará com as consequências. Quem gosta de usar a língua, vai arcar com as consequências dela. Ou é morte ou é vida. Você pode gerar morte, você pode gerar vida pela tua língua. Tudo que o que você falar tem poder. A Bíblia diz que nenhuma palavra volta vazia. O que Paulo diz aqui para eles: tem bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. E ele começa a contar que o anjo de Deus esteve na noite anterior e disse para ele: é meu desejo, é a minha intenção que você chegue a Roma. Então fica tranquilo que vai tudo por água abaixo. O navio vai se quebrar inteiro, não vai sobrar nada, mas nenhum de vocês se perderá. Deixa eu liberar uma palavra profética aqui para você. Eu não sei a tempestade que você está vivendo, eu não sei como está o seu casamento, o teu lar, o ambiente do seu trabalho, mas nenhum se perderá. Amém? Nenhum se perderá. O navio pode até afundar, a empresa pode até quebrar, a nossa vida financeira pode até afundar, mas nenhum se perderá. O que o inimigo quer, ele não quer teu dinheiro, ele não quer tua empresa, ele quer teu casamento. Ele quer os teus filhos, ele quer a tua alma. Para de brigar com teu marido por causa de dinheiro. Em nome de Jesus, se converte. É o único Deus que a Bíblia menciona outro Deus. Não poderá nós dividirmos o nosso coração em dois deuses, a Deus e a Mamon. Deus está equiparando Deus e Mamon. Mamon é dinheiro, é demônio. Para de brigar com seu marido por causa de dinheiro. É tudo que o inimigo quer, ele está aplaudindo você de pé. Vamos voltar para a palavra. Toma. Esqueci hoje, né, gente? Fala assim para sua irmã, aperta o cinto. Era para ter apertado lá atrás, mas dá tempo ainda. Aperta o cinto. O que ele está dizendo aqui? Palavra de ânimo, encorajamento. Ele lá no verso 33, ele continua encorajando. Passa-se 15 dias de tempestade. Gente, nós estamos falando de séculos atrás, onde não tinha nada. Imagina, aqui no texto que nós lemos, tinha uma hora que eles não enxergavam mais a lua e as estrelas. Era tudo breu, era tudo tempestade. Eles não sabiam o que ia acontecer. Fazia 15 dias que esse povo não comia. Imagina homem, 15 dias sem comer. O estresse que não devia estar dentro daquele navio. Misericórdia. E Paulo vem de novo, mais uma vez com palavra de encorajamento. Ele diz no verso 34, por favor, comam alguma coisa para o seu próprio bem. E ele libera outra palavra profética, pois nenhum fio de cabelo da sua cabeça se perderá. Eu lia isso no Covid, Senhor, nenhum fio de cabelo na minha cabeça. Vai cair um, vai nascer 10. Nenhum fio de cabelo se perderá. Isso é encorajamento. Isso é colocando a outra pessoa para cima. Isso é dizer, vai amor, eu acredito em você, bem. É outro negócio? Tudo bem, marido já está no
15º negócio, empreendimento. Vamos lá, amor, tô contigo. Você que casou, amada, não fui eu. Agora chupa a manga até o caroço. Vai, apoia, acredita. Se o seu marido, deixa eu te contar uma coisa, se você não acreditar no teu marido, o Satanás vai levantar um monte para acreditar. Se você não amar o teu marido, não encorajar ele, não der uma palavra de ânimo para ele, a secretária vai dar. Tá? A cliente vai dar. Antes de sair de casa, você elogia o seu marido, nem que ele não for bonito, você profetiza. Amor, você tá top. Não tá, mas tem hora que a gente tem que profetizar. Elogia o seu marido antes de sair de casa. Fala, amor, você é bom em tudo que você faz. Dá aqui sua mão, deixa eu te ungir antes de sair de casa. Onde você colocar a mão vai prosperar. Onde você colocar os pés, Deus vai te dar por herança. Seja essa mulher dentro de casa, uma mulher sábia, não uma goteira. A Bíblia chama a mulher chata de goteira. Você já ficou embaixo de uma goteira? Plim, plim, plim. Provérbios vai dizer que é melhor um homem morar no alto do telhado, no tempo, no sol e na chuva, do que dentro da casa com uma mulher chata. Amém? Fica legal. Olha para a turma do seu lado e fala, fica legal. Gente boa, vai. Fica legal. Ninguém te merece quando você está chata. Fica legal. Glória a Deus, eu não sei nem onde mais eu estou aqui, Senhor. Ajuda eu. Verso 42. Quando eles começam a chegar e avistar ali talvez uma terra, nesse momento eles já jogaram um monte de coisa do navio fora, um monte de carga de trigo, um monte de equipamentos, até o próprio equipamentos que precisavam ali, talvez o motor do barco, jogaram tudo para fora para ficar mais leve. Tem um episódio que eles começam a descer um bote salva-vidas. Na verdade, os marinheiros queriam dar linha e largar o navio afundar com o resto. Paulo tem uma direção e fala, eles vão querer fugir e largar nós aqui. Eles vão lá, corta a corda. Tá tudo isso na Bíblia, é linda a história. Corta a corda e deixa o bote salva-vidas embora. Que se for afundar, afunda todo mundo. Deus tinha dado uma palavra para Paulo. Nenhum vai se perder. E quando aqui no verso 42, os soldados querem matar os prisioneiros, para poder ficar mais leve o barco. Júlio, que era ali o responsável por vigiar Paulo, cai na graça de Paulo. E começa a gostar de Paulo. E por causa de Paulo, ele não permite que os prisioneiros sejam mortos. Por causa de Paulo e daquilo que Paulo carregava, ele não permite que nenhum prisioneiro seja morto. E dessa forma, todos chegaram à praia com segurança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não era Paulo. Em nenhum momento foi Paulo. Paulo por si só, ele não conseguiria nem cair na graça de Júlio, nem receber uma palavra de conhecimento, nem ter a visão de um anjo. O que Paulo está vivendo aqui, e o que Paulo está nos ensinando essa noite, que aquilo que a gente carrega e a gente deixa transbordar, muda o ambiente. O que a gente leu aqui no começo que eu trouxe para vocês? Que o transbordo é tudo aquilo que a gente transfere diretamente de um para o outro. Todas as vezes que nós estamos passando por luta, por prova, e eu tenho certeza que vocês não estão, mas se tiverem passando por alguma luta, por alguma prova, por alguma dor, é o Senhor tirando de nós o nosso melhor. É o Senhor fazendo com que eu e você transborde aquilo que a gente tem dentro de nós. O que aconteceu nesse navio? Todos foram guardados, todos chegaram com vida. Não foi porque Paulo estava lá dentro, mas era o que Paulo carregava dentro de Paulo, transbordando no navio. Aquilo que você carrega pode mudar o ambiente da tua casa. Aquilo que você deixa transbordar pode mudar o ambiente do teu lar, do teu casamento, dos teus filhos, do teu emprego. Todas as vezes que nós estamos passando por uma luta, por uma prova, por um aperto, nós, na verdade, quando Deus está fazendo isso daqui com a gente, apertando, e Ele aperta. Ai, Ju, mas é muito difícil eu pensar assim, que Deus é um Deus de amor. Então, mas Ele é um pai.
E o Pai, Ele deseja tirar de nós o nosso melhor. Ele sabe o que Ele colocou aqui dentro. Todas as vezes que Ele aperta a gente, Ele quer fazer a gente transbordar. Todas as vezes que Ele amassa a gente assim, ó, quebra nosso orgulho, nosso achismo, a nossa prepotência, Ele está tirando de nós o que a gente tem. Todas as vezes que nós estamos passando por uma luta, Ele está tirando de nós o nosso melhor. Aquilo que você carrega, Deus quer fazer isso, ó, transbordar. É transbordar, é transbordar, é transbordar, é transbordar. Ele pega, Ele amassa assim, ó, Ele fala: filha, vamos transbordar. Tudo que você tem aí dentro, deixa vazar, deixa ir para fora, deixa transbordar. Se permita ser isso na mão de Deus. Sabe o que é isso daqui? Nada. Fala: Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou ninguém. Senhor, eu já tentei do meu jeito, eu não consigo mais. Mas Senhor, pelo amor de Deus, me enche nessa noite, me faz transbordar. O que Paulo nos ensina dentro desse navio, que todos os tripulantes chegam com vidas e a salvos. Pode subir o grupo de louvor aqui? Posso pedir música, maestro? Com muito louvor, porque eu sou assembleiana, de calça. Amém! De brinco. Aleluia. Todas as vezes que Deus está nos espremendo, Ele está tirando de nós o nosso melhor. O que Paulo vivenciou é a mesma coisa que José vivenciou. Eu quero te lembrar de uma história. Quem lembra de José? Tudo que José é o personagem predileto. Tudo que José sofreu, tudo que José passou, tudo aquilo que ele vivenciou. Gente, José foi traído pelos próprios irmãos. Os próprios irmãos venderam José. Os próprios irmãos colocaram ele, venderam ele como escravo. Irmão de sangue vendeu ele como escravo. Sabe o que Deus estava fazendo com José? Aquilo que eu fiz com essa garrafa, e as meninas estão aqui felizes comigo hoje. Tudo que ele vivenciou era Deus espremendo ele. Quando ele chega e é vendido como escravo, quem compra ele é Potifar. Ele vai para a casa de Potifar. A Bíblia vai dizer, aleluia, que a casa de Potifar começa a prosperar por causa da vida de José. Não era Potifar, não era José, era o que José carregava. A família de Potifar começou a prosperar por conta daquilo que ele carregava. E a Bíblia continua contando que ele é preso, caluniado, porque a Patifona fala que ele queria agarrar ela, era mentira. A Patifona é a mulher de Potifar, não conta o nome dela na Bíblia, a gente chama ela de Patifona. Ela acusa ele de ter assediado ela, era mentira. O mesmo cara que foi esquecido pelos irmãos, traído pelos irmãos, vendido como escravo pelos irmãos, ele cai na unha de uma mulher louca, que manda ele para a prisão. E a Bíblia vai falar que ele fica esquecido na prisão. Ele fica esquecido na prisão. Eu acho que depois de você ouvir uma história dessa, você não acha que o seu problema é tão grande assim. Quando ele fica esquecido na prisão, Deus levanta ele, tira ele através de um sonho, da interpretação de um sonho, ele passa a ser governador do Egito. Mas quando ele está como governador do Egito, a Bíblia vai dizer que o Egito todo começa a prosperar, só por causa de José. Mas não era a pessoa José, era o que José carregava. Deixa eu contar uma coisa para você. A tua vida vai mudar não é porque você é legal, porque você nem é. É porque o Espírito Santo tem misericórdia de você e está te enchendo hoje. A empresa que você trabalha vai começar a prosperar, não porque o produto é bom, mas porque você está lá. Aquilo que você faz vai começar a dar certo, não porque você sabe fazer, mas aquilo que você carrega está transbordando. O ambiente na sua família, aquele churrasco de família que você não aguenta ir, porque só sai briga, vai começar a ser um ambiente gostoso, um ambiente feliz. Não porque eles ficaram felizes, porque eles ficaram bonzinhos, porque você está se permitindo transbordar. É até transbordar. José se permitiu transbordar. O Egito prosperou por causa de José. Tem mais um exemplo. Quem lembra de Obed-Edom? A Arca da Aliança. Davi, toda a história de Davi, assume o trono.
Quando ele assume, ele fala: a gente precisa ir buscar a arca, a presença de Deus. Eles vão buscar a arca de uma maneira toda errada. Davi ainda não tem a direção certa. A arca quase cai. Vai um cara lá, põe a mão, o cara é fulminado na hora, porque pôs a mão na arca. Ele fica desesperado, fala: pega essa arca e põe na casa de Obed-edom. Quando a arca entra na casa de Obed-edom, a casa de Obed-edom começa a prosperar. A Bíblia fala que a família dele prospera, os negócios dele prosperam, tudo que leva o nome dele prospera. É por causa do objeto da arca? Não, é o que estava dentro da arca. É a presença de Deus. Aquilo que você carrega, se você se permitir ser um vaso, desembocar o vaso, se encher de azeite, de unção e começar a deixar mesmo transbordar. Senhor, aonde eu passo, eu chamei 3 ou 4 hoje aqui, eu falei: pelo amor de Deus, vai orar nessa multidão de mulheres e começa a transbordar. Derrama aquilo que você carrega. Deixa as mulheres sentir a unção que a gente carrega. Deixa elas conhecerem o Deus que a gente conheceu. Deixa elas serem cheias como a gente está. Entende? Transborda, amada. Transborda. Aquilo que você tem dentro de você vai começar a transbordar.